Olá, ninhos! Olá, ninhas! Que tal? Soy tu maestra Meires. Hoje nós vamos aprender algumas palavrinhas de vocabulário de família e gramática, os artigos. A primeira palavrinha que nós vamos aprender é abuelo. Abuelo é avô. Padre, pai. Hermano, irmão. Madre, mãe. Abuela, avó. Vamos repetir? Abuelo, padre, hermano, madre, abuela. Mira, Mabel, esta es la foto de mi familia. Mi papá se llama Enrique y mi mamá Núria. ¿Cómo se llaman tus papás? Mis papás se llaman Raúl y Teresa. Vivo con mi mamá y mi hermano, que se llama Daniel. ¿Esa niña es tu hermana? Bom, a palavrinha mamá e papá é aquela maneira carinhosa que você utiliza para mãe e pai. Papai, mamãe. No espanhol, papá, mamá. A palavrinha ninha você já aprendeu. Ninha é menina. Vivo com mi mamá. Observe aí no segundo diálogo. Esse vivo tem o sentido de morar, de viver junto, de morar na mesma casa. Vivo com mi mamá y mi hermano que se llama Daniel. ¿Esa niña es tu hermana? Ahora nosotros vamos a hablar de una clase de palabras conocidas por artículos. Los artículos pueden ser definidos e indefinidos, singular ou plural. Nós vamos falar de uma classe de palavras conhecidas como artigos. Os artigos podem ser definidos e indefinidos, singular ou plural. Nós temos aí os artigos definidos, que são conhecidos como el. Observe que você não pode pronunciar el. Esse el, o L terminando com o som de U no final, igual ao português, no espanhol você não vai utilizá-lo dessa forma. Você vai pronunciar el. Lá é o A, los, os e las, as. Um, una, uma, unos, uns, unas, umas. Os artigos, tanto os definidos como os indefinidos, singular ou plural, você sempre vai utilizar antes de um substantivo. Por exemplo, a palavrinha padre, que é pai, é um substantivo masculino e está no singular. Você vai dizer el padre, o pai. Madre é mãe, la madre. Avós, los abuelos. Os pais, los padres. As irmãs, las hermanas. E assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu tenho um substantivo, ninha. Você tem que analisar esse substantivo para saber se ele está no gênero feminino ou no masculino. Ninha está em gênero feminino, então antes da palavrinha ninha, eu coloco o artigo. O artigo para ninha é lá, certo? Lá. A mesma coisa, aqui eu tenho ninho, que está no gênero masculino e singular, eu coloco el. Aqui, ó, ninhas já está no plural, eu coloco o artigo também no plural. E aqui, ó, a mesma coisa, los, que é o artigo no plural. Observe bem para você não ser levado a pensar que só porque você colocou aqui los, você pode achar que deve colocar lo aqui.
e não pode. Esse lo, para colocar antes do ninho, está errado, não se deve colocar, certo? O correto é la niña, el niño, las niñas, los niños. Ellos son primos. Mais exemplos. Vamos ver aí. Nós temos aqui o uso do artigo indefinidos. Unos está no plural aqui. E aqui o feminino também no plural. Eu tenho no singular, certo? Então, vamos ver como que vai ficar. Um hombre, una mujer. Unos hombres, unas mujeres. É a mesma coisa, você vai analisar aqui, ó, o substantivo, tá? Se está no gênero masculino e singular e você vai utilizar o artigo indefinido, é um. Se for então aqui, ó, gênero feminino e singular, mujer fica una. Aqui já está no plural, unos hombres, unas mujeres, tá? Não se esqueça de analisar sempre o substantivo. Eles são casados. Veremos mais alguns exemplos. El abuelo y el nieto. La abuela y la nieta. Los abuelos y los nietos. Las abuelas y las nietas. Então, olha aqui, analisando a palavrinha abuelo, antes de abuelo, eu vou colocar o artigo semelhante. Ó, el abuelo, el nieto. La abuela, la nieta. Los abuelos, los nietos. Las abuelas, las nietas. Rellena los huecos com los artículos. Você vai preencher os espaços vazios com os artigos. Vamos ver então se você entendeu? Você deverá utilizar esses artigos aqui, ó. El, la, los e las. Artículos. O que eu devo colocar aqui na frente? Madre de Enrique es muy hermosa. Vamos ver? O que você tem que analisar? Essa palavrinha aqui, ó, madre. Madre está no gênero masculino ou feminino, singular ou plural? Você já descobriu que é feminino, então você vai colocar la. La madre de Enrique es muy hermosa. A mãe de Henrique é muito bonita. A mesma coisa aqui. Abuelos de Marta são médicos. Qual desses artigos você utiliza para colocar aqui? Analise a palavra abuelos. Está no gênero masculino, feminino, singular ou plural? O que você coloca? Muito bem. Los abuelos de Marta são médicos. Hermano de Isabella es estudiante. Eu analiso a palavrinha hermano, que é um substantivo. Hermano é substantivo. Então, tu debes analisar, elegir o artículo melhor. O que você coloca aqui? El hermano de Isabella es estudiante. E como que vai ficar a frase? O irmão de Isabela é estudante. Padres de Rodrigo são argentinos. O que você coloca? Muito bem. Los padres de Rodrigo são argentinos. Os pais de Rodrigo são argentinos. A 5. Niña e sua abuela são simpáticas. Olha aqui. Niña, analise e escolha. La niña e sua abuela
são simpáticas. A mesma coisa aqui, eu tenho homem e mulher. Você vai analisar e escolher. El hombre e la mujer. Viu só como é fácil? Hasta la vista, niños e niñas!